Bom dia, como vai? Tudo bem? Eu estou gravando uma série de vídeos, palestras, artigos de teologia e religião, de Bíblia, antropologia bíblica. Queria meditar no seguinte tema, né? A teologia de Jesus, né? A teologia cristã, a teologia e a cosmovisão, a visão cristã a partir dos ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Jesus tem a dizer, proponho aqui no meu artigo, na verdade, Teologia de Jesus Cristo, deixa eu ver aqui, alguns títulos e subtítulos. Com relação às Escrituras, a Bíblia Sagrada, a teologia de Jesus Cristo a respeito de Deus, a teologia de Jesus, que ele fala de si mesmo, a si próprio, do Espírito Santo, ou pneumatologia, a respeito do homem, que é a antropologia, a respeito da queda, do pecado, né? Da salvação, soteriologia, da igreja, da família, né? Matrimônio, governo civil e a teologia de Jesus Cristo a respeito das últimas coisas. Nós chamamos de teologia de escatologia. Muito bem. Então eu proponho nesse artigo, esse breve artigo, a teologia de Jesus e a respeito do homem já falei, do Espírito Santo eu já falei, e a teologia a respeito de si mesmo. O que Jesus fala do próprio Jesus. A nossa compreensão ou cosmovisão do conteúdo, teologia de Jesus Cristo a respeito de si mesmo. Entre o Pai e a íntima relação do Filho e do Espírito Santo. Eu e o Pai somos um. João 10, verso 30. Nesse mesmo tom, ele se expressa na sublime oração sacerdotal ou oração dominical, que é a oração do Pai Nosso. Mas eles não estão no mundo, assim eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós, Jesus se referindo a Deus Pai, como nós somos um. Jesus declara aos discípulos, contristados e perplexos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Será oportuno aqui, caro leitor, prossigo aqui no meu artigo, citar: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a sua vida às ovelhas. João 10, versículo 1 e 11. Mais adiante, no verso 14, Jesus fala: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, Jesus Cristo
se tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Né? Eu sou, remete lá ao Antigo Testamento. Eu comento aqui no meu artigo acadêmico de teologia e de Bíblia, a Yahá, Asher, Reié, eu sou o que sou, eu serei o que serei. A mesma palavra que Deus respondeu a Moisés, a Moshe, quando Moisés pergunta: eu vou dizer quem me enviou para eles, qual é o seu nome? E Deus respondeu: eu sou o que sou. Não é? Arraiá, Asher, Reié. Então, é uma declaração magnífica feita aos mestres da lei, os fariseus. Em verdade vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Tinha um sentido todo especial e significativo. Ele não escapou da astúcia exegética dos judeus. E tão bem compreende, eles não entenderam, enfurecidos, porquanto tomaram por blasfemo. Eu sou o que sou. Então, algumas declarações encontraram nos primeiros capítulos do Apocalipse. Não temas, eu sou o primeiro e o último, o A e o Z, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Eu, o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1,17 e Apocalipse 1,18. Eu sou o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Então, Jesus, ele fala que ele é o Filho do Homem. Ele se mostra para Tomé antes da sua morte e crucificação. Ele coloca a mão no meu lado, coloca o dedo nas minhas mãos. E Tomé caiu por terra, ajoelhado, e disse: Senhor meu e Deus meu. Assim, amém e amém. Assim, meu amado leitor que está me assistindo, ele era tão humano que podia simpatizar com uma mulher pobre, de vida irregular. E ele era tão divino que ressuscitou Lázaro e andou sobre a água. Então, esse era o Jesus. Como ele era humano e como ele era divino. Meu Redentor e meu amigo. Por isso eu coloco aqui no meu artigo que Jesus é o ponto antecedente à teologia de Jesus Cristo e que é a teologia a respeito de Deus. Eu e o Pai, Deus Pai, somos um. Enato roon. Enato sum roon, do aramaico. Para isso eu nasci. Enarro. Eu e o Pai somos um. Então, nós temos aí cabalmente, visivelmente, uma trindade, ou como eu chamo, triunidade divina. Então, Deus e Jesus são a mesma pessoa. Digamos que olhando para o Espírito Santo,
Hakodesh, e olhando para o Pai, você vê o Filho. E olhando para Jesus nos textos da Bíblia, os textos patrísticos dos pais da igreja, olhando para Jesus, né, a teologia de Jesus,